gente, olha só com quem eu estou. Com Antônio da Paixão, conhecido como Paixão, um cara incrível que já fez a diferença na vida de muitas pessoas e vai fazer muito mais, porque você merece. E é um cara, gente, que ele é candidato a vereador em Arinos, Minas Gerais. Olha só, Paixão, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Regina. Parabéns pelo seu programa. A gente tem acompanhado, tem visto também que tem feito a diferença desse programa. Uma equipe maravilhosa que você tem e é um prazer poder estar falando com vocês aqui hoje. Muito obrigada, Paixão. Seja bem-vindo. E assim, Arinos me acompanha, né? A cidade de Minas, eu sou de Arinos. Então, Minas Gerais, Goiânia, tem várias cidades aí em torno aí, algumas cidades aí do Brasil que acompanham o meu programa. Apesar dele passar só no Distrito Federal, ele vai para o YouTube. Então, tem muita gente, eu tenho muitos amigos, famílias aí em Minas Gerais, em outros estados que acompanham o meu programa. E a Arinos vai estar acompanhando esse programa que a gente vai estar aí jogando aí nas redes sociais e vai divulgar isso bastante. E, Paixão, vem cá, por que você quer ser vereador? Regina, essa vontade é a questão de ver a demanda que a cidade tem e que os políticos não fazem. A gente costuma dizer que o político ele tem que deixar um futuro melhor para os nossos jovens. E a gente vê que em Arinos é diferente. Os professores preparam melhor os jovens para o futuro, mas que lá na frente eles não encontram um futuro melhor por causa do político. E a gente briga por estar nesse cargo para poder ajudar que as nossas próximas gerações não tenham que sair da cidade para buscar a sua vida lá fora, né? É que o político que entrar, ele tem que fazer a coisa voltar a acontecer em Arinos para que esse jovem tenha a sua adolescência criada ou vivida junto com seus pais na sua cidade. Que Arinos tenha oportunidades para essas pessoas, não é isso? Justamente. Hoje a demanda é muito grande pelos os jovens que nós temos. Nós temos hoje uma escola técnica federal que deixa nossos jovens preparados, porém nós não temos um oferecimento de emprego naquilo que eles foram qualificados para poder permanecer ali em Arinos. E acaba saindo para Brasília, Belo Horizonte e outras capitais para buscar a vida, deixando até as suas famílias em Arinos. Paixão, e qual é a dificuldade hoje dos servidores municipais de Arinos? O que a gente tem percebido lá, Regina, é que os servidores de carreira, principalmente os professores, que é uma classe que a gente tem procurado defender, que a gente tem procurado não, que a gente quer defender caso a gente eleito, é que é uma classe unida, que presta um serviço extraordinário, mas que não tem voz para poder... Por exemplo, nós temos lá hoje um quadro defasado de salário de funcionário. Nós temos verba que entra para a educação, que pode ser gastado em obra, tem os 45% que tem que ser usado efetivamente na educação, e tem 45%, por exemplo, o antigo Fundef, que vai usar agora, que não passou para o Fundeb, você pode usar ele, o restante dos 45 em qualquer coisa. E eu faço um pedido para a Marcília que, novamente, caso eu seja eleito, que ao recuperar esse dinheiro, que deixa destinado esse restante aos professores de Arinos. Porque são pessoas que não têm nem... Eu visitei a escola Polo do Piratinga, é uma vergonha, a escola não tem um alojamento adequado, os professores têm que dormir em casa de família, tem que estar arrumando quarto emprestado. Isso é desumano. O que nós queremos é que esse dinheiro seja voltado para a classe. E outra, tem que sentar com os professores, ver o que é de fato que está atrasado no salário e regularizar o quadro salarial dos professores. Porque são eles que formam os prefeitos, que formam os advogados, que formam os repórteres, né? Então, assim, temos que dar atenção aos professores. E quero aqui destacar porque eu conheço a olho nu, que trabalha muito bem os professores de Arinos. É verdade, Paixão. Eu e minha família, nós vivenciamos isso, né? Eu sou prova disso. Paixão, e quais são as suas propostas, caso você seja eleito, que se Deus quiser, vai ser? A gente sabe que é uma tarefa difícil, mas não impossível, assim, até porque é pela vontade que a gente tem de mudar. A gente percebe também, Regina, que na área da saúde a gente tem que estar fazendo proposta para vários campos. Na área da saúde, a gente encontra ali pessoas, eu sempre gosto de dizer
que eu faço as minhas coisas, as minhas propostas, foram baseadas em fatos reais. Por exemplo, eu cheguei no Agarram para ajudar no atendimento de uma senhora e encontrei outra pessoa lá que tinha chegado 3 horas da tarde do dia anterior para ser atendida e que foi atendida e liberada e não poderia ir embora, não tinha como ir embora porque não tinha o dinheiro da passagem. E ligou lá, o poder público fala que tem que adoecer outro para a ambulância vir trazer o outro para levar ela. Então, assim, nós já sentamos, colocamos, inclusive no Estatuto da Associação, nos objetivos, que a gente tem que criar a Casa de Apoio em Arinos, em Brasília, a Casa de Apoio dos arinenses em Brasília. Por que tem que criar essa Casa de Apoio? Porque a pessoa vai vir, não tem problema, se vai ter que esperar a ambulância, mas que espere num local adequado, que possa tomar um banho, possa se alimentar, trocar de roupa e esperar a ambulância no local adequado, não esperar lá no hospital, principalmente agora nesse tempo de pandemia. Verdade. Né? Lugar que tem um conforto, então, que a pessoa possa descansar e não se estressar no lugar. Justamente. Né? Então, assim, para a área da saúde, a gente tem essa e outras. Outra que a gente tem que fomentar recurso é para que crie pelo menos uma semi-UTI no Hospital de Arinos, porque nós temos uma ambulância com UTI que sai com um paciente grave para Brasília, um NAI. Se caso acontecer ou um acidente grave também e precisar de outra UTI, o paciente vai morrer. Porque aquele está a caminho na ambulância que tem a UTI. Então a gente tem que ter uma semi-UTI para que pelo menos a pessoa espere essa ambulância fazer essa viagem e voltar para poder atender esse que está aguardando. São duas mínimas coisas da área da saúde, né? Na área da educação, a gente tem que fazer parceria com os professores, porque, vou dar um exemplo aqui, nós tivemos lá um projeto que chamava Codema Mirim, que é o Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente Mirim, que não é uma coisa de fato formal, mas que a gente trabalhava, por exemplo, todo o último sábado do mês, essas crianças, 247 crianças, eles tinham uma palestra com padre, com todo o segmento da sociedade, com pastores, com delegados, juiz. Então, assim, e aprendia muito sobre o meio ambiente. A gente sabe que dali você não fez muitos profissionais na área, mas a gente sabe que contribuiu para a formação de bons cidadãos, porque todos eles hoje são boas mães de família e bons pais de famílias. Né? Então, em parceria com os professores, a gente tem que criar. Mas primeiro, para poder fazer essa parceria com os professores, você tem que dar uma qualidade de serviço para o professor, que é aquele caso que eu estava falando do alojamento do Piratinga, e as outras escolas são a mesma coisa. Então, você tem que colocar em local adequado, tem que regularizar o salário, tem que dar gratificação, tem que pegar esse dinheiro de fundo perdido e aperfeiçoar o professor naquilo que o professor tem mais vontade de aperfeiçoar. Não é a prefeitura levar para o professor, é ouvir do professor qual é a facilidade que ele tem em determinada área. Porque o que a gente percebe é que hoje eles levam para o professor, todos os professores vão fazer tal curso. Não, tem que ouvir o professor, porque ali tem um que ele quer aperfeiçoar em direção, tem outro em supervisão. Então a gente tem que dar prioridade para que a pessoa melhore, mas melhore dentro da sua especialidade, para que assim desenvolva melhor o serviço. Com né? certeza. Uhum. Queremos criar aqui também o Expoá, que é um espaço do pessoal de Arinos em Brasília. Legal. Então, assim... Eu tô dentro. Porque a gente faz uma vez no ano, esse ano nós não fizemos por causa da pandemia, o encontro dos arinenses. Então, rotativamente, dá mais de 2.000 pessoas. Então, às vezes, tem arinense que mora aqui tão próximo do Distrito Federal e vai encontrar o seu companheiro quando vai em Arinos passear. Então, assim, por que a gente não... Já aconteceu comigo. A gente tem que fazer esse intercâmbio para que as pessoas se encontrem aqui também. É verdade. Né? Que estamos tão próximos e longe ao mesmo tempo. Então, a gente quer criar isso aí. A gente pretende criar também um projeto copiado, que eu copiei de uma cidade aí do Goiás, mas quero levar para Arinos, porque como se diz, quando você não cria, pelo menos copia, né? E a gente quer criar, lá chama Amor pelo Meu Bairro, me parece, ou o bairro que eu quero morar, assim, o bairro que eu quero morar. Então, assim, você sabe ali onde criou a cidade de Arinos, onde nasceu Arinos. Então lá hoje a cidade está morta, porque tiraram o Banco do Brasil, tiraram os grandes comércios, então acabou, virou quase que um setor de chácara. E ali era onde atravessava o pessoal de Arinos em uma balsa, antes de ter a ponte. Então o pessoal falava no Porto Velho. Então por que a gente não... Aí eu criei o programa, chama Paixão pelo Meu Bairro. Eu associei o meu nome com o que a pessoa gosta pelo bairro. O que nós vamos fazer? Revitalizar aquele bairro, refazer aquela ponte de madeira
e reabrir o Porto Velho, para que o turismo, quando você leva o turista, eu lembro que ali tanta gente que ia de fora ia lá conhecer o Porto Velho, onde passava o pessoal, porque tem uma história, é desagradável, mas o pessoal quer conhecer onde foi, que foi quando caiu o ônibus da Santo Antônio, matando muita gente. É uma história desagradável, mas o pessoal que chega de fora, onde é que foi que aconteceu? Onde é que é o Porto Velho? Então faz um local bacana, até porque lá é a saída dos barqueiros para Morrinhos. Então faz um local decente para que as pessoas Verdade. saiam. Dá pra fazer uma praia, um negócio muito bacana. Ali é lindo aquele local. Muito lindo. Né? E você? Eu passei parte da minha infância brincando ali naquela lama, ali na beira do rio. Né? Ali é um lugar maravilhoso, um lugar lindo que pode ser aproveitado. É, né? e pode você... ser virar um ponto turístico. Né? Justamente. E o que, que a gente pensa com isso? Bem lembrado, Regina, porque quando você atrai o turismo, daqui a pouco o João lá da esquina vai pôr uma vendinha de doce, o outro vai pôr uma vendinha de fruta, e aí tá a gente frequentando o bairro está criando vida novamente. Então, você tem que dar alegria à cidade. E quando o morador percebe isso, ele vai fazer a parceria com a gente, para que daqui a pouco eu chego na porta dele, fulano, vamos pintar o meio-fio hoje de amarelo para alegrar esse bairro? Ele vai concordar comigo, porque ele vê que o bairro já está tendo movimento novamente. Verdade. Então, assim, que tenha que sair, não discordo não, que procure um local mais centralizado para as coisas administrativas, mas que também não pode deixar o bairro esquecido. Hoje, para ir no Rio Urucuia, dá trabalho naquela rua que dá acesso ao rio. Então, tem que revitalizar o bairro e dar vida a esse bairro. Então, a partir do momento que você dá alegria para o morador, você tem um parceiraço do lado para poder fazer esse trabalho. A última vez que eu tive em Arinos, por exemplo, eu vou lá sempre, né? Minha mãe mora lá, então minha família mora lá. Lá é minha raiz, né? É um lugar que eu amo. Eu levei Fernando lá para ele conhecer a beira do rio. Eu não consegui chegar lá perto. Eu falei, gente, cadê aquela maravilha? Cadê? O que aconteceu com aquilo ali? Então, assim, isso que você está falando é uma coisa incrível. Isso aí, nossa senhora. Paixão, o povo vai ter muita paixão por Arinos. Se Deus quiser. E assim a gente tem procurado também deixar o nome em alguns programas, por exemplo. Outra coisa que a gente percebeu lá em Arinos, que precisa ser feito, Regina, a gente passa 2 horas da tarde, o sol rachando de quente, você vê as mães levando os filhos para vacinar, filho no colo, saindo de lá do Crispim Santana, atravessando a barragem para ir no posto de saúde do centro ou para ir no hospital a pé. Então, assim, a gente tem que levantar, criar comissões e sentar e discutir e criar uma cooperativa do transporte alternativo. Se o poder público não pode custear, que a gente possa fazer, então, uma concessão. Faça concessão, a gente tem que pôr a cidade para... Eu não entendo, porque, assim, não pode que o poder público não tenha esse dinheiro. Não tem dinheiro, então vamos chamar os parceiros, vamos fazer a concessão. Brasília fez isso e deu muito certo com o zoológico, com a água mineral, né? Então, assim, a gente não pode ficar para trás. A minha preocupação é que nós estamos ficando para trás, os empresários, os grandes empresários de fora das capitais, estão indo para Urucuia, indo para Chapada Gaúcha, indo para Uruana e Arinos, cidade polo do Vale do Urucuia, ficando esquecida. Por quê? Porque as pessoas, os políticos de Arinos, acham que a cidade tem que ser... todos têm que estar por baixo deles. E não é assim. Eu quero entrar, a pessoa que acha lá, ele não é vereador, ele está vereador. Ele está vereador, então ele vai ficar por 4 anos. Daqui 4 anos ninguém sabe se eu vou estar lá ou não. Então eu tenho que perceber e fazer coisas, lembrando que eu estou vereador. Eu não sou vereador. Eu não sou efetivo. Então daqui 4 anos eu posso estar saindo. Então eu tenho que fazer meu legado enquanto é tempo para que deixa e volta a dar alegria para a cidade e para os moradores. Paixão, e para a zona rural, qual é o projeto que você tem? A gente tem procurado, Regina, cuidar muito bem disso aí na hora de estudar um programa para a zona rural. Por quê? Primeiro porque eu amo a zona rural, eu nasci na zona rural, né, no município de Arinos, Fazenda Palmeiras, e depois fui para Arinos com minha família para estudar. Então, assim, o que a gente tem entendido é que a comida que chega na mesa do morador urbano, da pessoa lá na cidade, ela é produzida na zona rural pelo pequeno produtor rural. Não é o grande produtor rural, é o pequeno produtor rural, aquele da agricultura familiar. Por quê? Porque o grande, ele produz para vender em grande quantidade. Então, ou ele exporta ou vende para as grandes capitais, né, os grandes núcleos aí. Então, o que nós sentamos, estudamos e discutimos para poder fazer um compromisso? A gente tem que buscar
coisas, porque eu trabalhei na Câmara Federal e deu para a gente aprender o seguinte, que para a gente buscar captar recursos, você não pode ficar esperando também um recurso de projeto de 1 milhão, porque às vezes você atende o pequeno produtor com um projeto de 50 mil. Então, enquanto faz um de 1 milhão lá, você já fez 20, 21 de 50 mil, você já está passando de 1 milhão. E hoje a gente percebe, por exemplo, eu visitei agora antes de ontem a comunidade do Chico Mendes, cultura, a terra, pura cultura, trabalhadores, honestamente trabalhadores, mas o que o poder público faz? Eles vão lá, dão a semente e falam assim, tá aqui para você plantar. Então não é assim que funciona. No nosso programa vai funcionar assim, é um compromisso que eu fiz. A gente vai fazer uma parceria agricultor com o poder público e a gente vai entrar em parceria com o maquinário, com o adubo e com a semente. Então nós iremos entrar em parceria poder público e agricultor, porque a gente vai entrar com a patrulha mecanizada, com o adubo, com a semente, e depois que esse produtor colher a semente, ele vai dar uma porcentagem para o poder público. Porque a gente entende que depois dessa porcentagem para o poder público, a gente está tendo para a pessoa do lote plantar a sementinha dele ali, nós estamos diminuindo o número de dependentes de cesta básica, né? Então, isso é um compromisso que a gente faz com o produtor rural, com o pequeno produtor rural. A gente tem percebido também que o pequeno produtor rural ele tem uma demanda de maquinário de engenho para fabricação de cachaça, de rapadura, do próprio melado, de doce. E assim, são kits que até a Codevasto tem distribuído e nós, arinos, ficamos para trás, ninguém foi atrás disso aí. Então nós vamos procurar, buscar isso aí, levar para o pequeno produtor. Por quê? Porque hoje lá, Regina, a pessoa chega, quem faz pinga, sai de longe e vai lá no Chico Mendes e compra a cana lá a 20% do valor do custo real. Porque se a pessoa não vender, ele vai perder. Né? Então, ao invés dele perder, ele tem que vender barato para poder. Então, assim, a gente tem que pôr esse maquinário lá para que essa demanda seja atendida lá na comunidade rural. Não só Chico Mendes, como Piratinga, Mimoso, todos os assentamentos, né? A gente fala assim, eu estou falando aqui o Chico Mendes porque foi uma que eu vivenciei assim de perto que aconteceu. Mas eu tenho certeza que o produtor rural, ele vai ter a minha companhia, a minha luta. São os assentamentos que eu quero pegar para mim ser representante, falo isso com muito orgulho. E eu sendo representante, nós vamos buscar, vamos fomentar no Ministério da Agricultura, na Câmara Federal, na Câmara Distrital, na Codevasto, inclusive, para que a gente possa atender esse feito que é tanto esperado por esse povo sofrido lá dos assentamentos. Nossa, que maravilha! Muito bacana os projetos que você tem. Paixão de Deus! Arinos precisa de você. É isso. Paixão, e sobre a Associação Arinense que você criou aqui em Brasília, que dá muito o que falar. Conta essa história pra gente. Como começou, por que disso? Isso é igual eu te falei, Regina, que eu tenho feito as minhas propostas, as ações, sempre baseado em fatos reais. Quando eu cheguei para cá, eu fui estudar na Unidesc, Universidade de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e a gente encontrava ali pessoas de Arinos, volta e meia no intervalo, tal. E um dia uma senhora do assentamento Rancharia, ela me ligou e falou, Paixão, você está em Brasília, consegue esse exame para mim, que Arinos não atende, ou a prefeitura não paga, tal. E eu fui pedir num gabinete na Câmara um exame de 200 e poucos reais, e eles me negaram esse exame. Então assim, eu percebi que ali tinha pessoas que iam com exame de 800 mil reais e conseguia. Então eu não entendi. Aí um dia eu conversando com a mulher, falou, não, eu sou presidente do Conselho de Segurança do Gama. Aí eu vi que tem que ter o interesse político para você fazer também aqui para que eles atendam também os seus pedidos, né? Então eu falei, aí saí procurando, vamos criar uma associação dos arinenses aqui em Brasília? Aí o pessoal, alguns falavam, não, mas isso não dá certo, dá muito trabalho. Eu falei, dá, aí chegava em outro. Mas eu sempre acreditei muito, porque eu sabia do número de pessoas de arinos que moram em Brasília. Então fui com muita luta. Aí quando foi no dia 12 de abril de 2012, não, no dia 15 de abril de 2012, nós criamos no Beijódromo Darcy Ribeiro, na UNB, né, Universidade de Brasília, criamos a associação com a presença de 112, em torno de 120 arinenses. Então foi muito bacana, foi um projeto. E a partir daí, Regina, nós começamos a fazer parceria. Parceria com as clínicas particulares, parceria com farmácia, parceria...
eu destacar agora uma parceria nova que nós fizemos com o Padre Rogério, ali da L2 Sul, esqueci o nome do Santuário Perpétuo Socorro. Então, assim, o Padre Rogério tem nos ajudado muito, ajudado o pessoal de Arinos, parceria com empresa, por exemplo, com a Brasforte, né? A gente tem conseguido vagas de emprego, roupas para os trabalhadores rurais de Arinos, calçados para os trabalhadores rurais de Arinos, tudo através da associação. E a gente tem mais ainda nos objetivos da associação. Por exemplo, nós falamos da casa de apoio, nós temos o objetivo da associação, o carro de apoio, que vai fazer o trajeto casa-hospital, hospital-casa. Então, assim, vamos buscar também esse carro. Dentro da associação, nós temos o programa também Mulheres Empoderadas. Mulheres Empoderadas, nós podemos destacar aqui, você, por exemplo, que veio de Arinos, batalhou, e está hoje, né, essa maravilha que está, seu programa hoje é sucesso, né? Então, assim, é espelho para outras mulheres. E o que é que nós queremos com isso? Nós temos também Regiane, né? Então, assim, a Águida é outro exemplo que tem, disputando, né, um prêmio aí da mulher empreendedora, né? Então, assim, isso é orgulho para Arinos. E os moradores de Arinos, principalmente o poder público, eu não sei se isso já aconteceu, mas teria que ter mandado pelo menos uma cartinha para ela, oferecendo alguma coisa, se precisar, né? Ou se, o que você pode, em volta, nós podemos colocar um outdoor aqui dentro da cidade, sabe? Essas coisinhas que a gente tem que fazer. Então, dentro desse programa, nós temos Mulher Empoderada. O que é Mulher Empoderada? É voltado naquilo que eu falei da criação, o aperfeiçoamento dos professores. Por exemplo, nós vamos trazer curso para a mulher. Aí eu vou trazer o curso, tá aqui, Regina, você vai fazer esse curso. Não, eu tenho que ouvir você, qual que é o curso que você tem mais afinidade, para que o poder público possa buscar e trazer. Isso chama Mulher Empoderada. Por quê? Verdade. Porque dali é que sai o crescimento dela. Verdade. Ninguém cresce naquilo que não tem o dom para fazer. Com né? certeza. Esse é o tem entendimento. Que gostar. Quando a gente gosta do negócio, a gente faz com amor, né? Com prazer. Justamente. E faz feliz e não vê aquilo como um trabalho, sim, como uma diversão, né? Porque você acaba amando o que você faz e aquilo ali gera um fruto incrível. E quando você pega o voto individual, quando eu tô falando do cargo eletivo, a pessoa que recebe esse voto, ele está recebendo uma procuração para fazer aquilo que você tem vontade de fazer, mas que não está no poder público. Então, por que é ele que vai demandar? Nós já temos visto aí que tem local que a pessoa precisa de um posto de saúde, o poder público faz um posto policial. Não justifica, tem que ouvir a comunidade. E nós estamos entrando para isso com muita força e eu tenho certeza que, dando certo, nós vamos fazer acontecer em Arinos. Porque também, dentro da associação, baseado em fatos reais, nós temos hoje, só eleitores de Arinos, nós temos mais de 3 mil pessoas morando em Brasília. Mais de 3 mil pessoas? Mais de 3 mil pessoas. De Arinos morando em Brasília? De Arinos morando em Brasília. Nós temos mais de 5 mil moradores de Arinos aqui em Brasília hoje. Caramba! Porque não teve oportunidade lá em Arinos. Então, assim, é fomentar o progresso para lá, os grandes empresários, para que essas pessoas permaneçam, pelo menos essa nova geração permaneça em Arinos. Então, a gente pretende colocar um ônibus nas datas especiais, Natal, Carnaval, Semana Santa e Dia das Mães, um ônibus saindo de Brasília, Arinos a Brasília, cobrando 30% do valor real da passagem. Por quê? Nós já descobrimos aqui pessoas conterrâneas com vontade de ir lá visitar sua mãe no Dia das Mães e não vai porque não tem condições de pagar a passagem para ela e para seus filhos. Então, baseado nesses casos, é que a gente tem estudado atender o que o pessoal precisa. Paixão, e sobre a Associação Arinense que você criou aqui em Brasília, que dá muito o que falar. Conta essa história pra gente. Como começou, por que disso? Eu tenho certeza que vai ter uma grande parceria. Inclusive, Regina, essa proposta que eu estou te falando do ônibus é uma proposta minha particular, de vereador. Se eu for eleito, é minha, do meu bolso, em parceria com a associação, sem envolver pelo poder público, sem nada. Eu vou tirar do meu bolso e pagar o ônibus para que isso aconteça. Que maravilha! Nossa, muito bacana, Paixão. Paixão, e para a cultura, você tem algum projeto? Eu tenho também, inclusive, Regina, usando também meu nome novamente, né? Paixão pela Cultura. Esse Paixão pela Cultura é um programa que ele atende não só Arinos, atende as 10 cidades do Vale do Urucuia. Buritis, Bonfinópolis, Formoso, Riachinho, Urucuia, Uruana, São Romão, Pintópolis, né? Bonfinópolis. Então, assim, atende as 10 cidades do Vale do Urucuia. Esse eu pretendo iniciar ele com 15 dias de posse, depois da posse. O que é?
a gente criar o Festival da Canção em cada cidade. E eu tenho certeza, Regina, que futuramente até essa pessoa vai ter o mérito também, ou quem sabe a oportunidade de estar participando do seu programa, quem for o vencedor lá. Por quê? Nós vamos colocar em cada cidade o Festival da Canção. E nós vamos tirar o vencedor, o primeiro e segundo lugar de cada cidade. Como Arinos é cidade polo, rodeada pelas outras, nós vamos trazer para fazer a grande final em Arinos. Aí onde entra o programa da Regina. Aí onde entra o programa da Regina. Tá, ainda tem uma parte mais para cima que é interessante o programa. Porque assim, nós vamos fazer a grande finalíssima lá em Arinos, e ali, quem sabe a gente está tirando um grande talento, porque a gente faz aqui em Brasília o Encontro dos Arinenses uma vez por ano, e a gente paga caro as bandas aqui de Brasília. Então, nós tirando esse talento de lá, quem vai vir fazer essa festa pra gente aqui vai ser o vencedor da grande final em Arinos. Que maravilha! Né? Então, isso oportunidade para... e a gente tá visando, não é só descobrir o talento, a gente tá visando dar alegria para a cidade, que a pessoa da padaria pode vender, que o hotel ganha seu dinheiro, que o restaurante ganha seu dinheiro, que a gente começa que gera movimentar o dinheiro, o dinheiro vai circular e vai melhorar a economia. Com certeza. Né? E assim, quando você dá alegria para um povo, a sua cidade melhora, porque quando tá bom para todo mundo, fica bom para você também. Verdade. Muito bem. Parabéns. Você está com o Marcílio de Tonhão, né? Nós todos estamos aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E o que você teria a falar para o público que está nos assistindo, para o pessoal de Arinos, pessoal de Brasília, pessoal de Brasília que mora em Arinos, o que você gostaria de falar para esse público? Pode falar, fica à vontade. Eu quero falar para o pessoal de Arinos, falar para os meus conterrâneos de Arinos que estão aqui em Brasília, que têm acompanhado a minha luta, porque eles sabem da minha vontade de fazer e sabem também que eu sei aonde buscar e sei como fazer. Então eu peço para eles, vamos juntos, gente, vamos com 11, 1, 2, 3, vamos com Marcílio de Tonhão 19, porque eu tenho visto o lado de lá falar, Regina, que Marcílio é muito novo, que não sabe, que pode não saber administrar. Ora, gente, como é que um cara empresário, a sua empresa ganhou o prêmio de melhor empresa em prestação de serviço da América Latina e não sabe administrar? Eu acho que é de Marcílio e o Willian do Café que precisamos para o executivo, para prefeito e vice. E eu acho que uma das vagas para vereador tem que ser com paixão, com 11, 1, 2, 3. Vamos juntos, gente. Um forte abraço. É isso aí, gente. Com paixão, Arinos precisa apaixonar por você, paixão. Arinos precisa dessa paixão. E é isso, gente. Paixão 11, 1, 2, 3. Paixão, muito obrigado. Foi maravilhoso conversar com você e te conhecer um pouquinho mais. E parabéns, sucesso, você vai arrebentar. Deus na frente, que o resto é com a gente, não é isso? Obrigado, Regina. Eu acredito que você vai ter boas notícias e obrigado pela oportunidade e amei também participar do seu programa. E é isso aí, estamos juntos. Lembre-se, paixão 11, 1, 2, 3.